sejam bem-vindos ao Minutos com Deus. Hoje, no 11º dia, nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor, cumprindo o propósito que Ele colocou em nosso coração. E eu queria compartilhar um pouco com você sobre esse propósito, sobre mim, né? Que eu não sou uma pessoa assim muito expansiva, nem comunicativa. Na verdade, eu sou uma pessoa bem envergonhada. E quando o papai me chamou para esse desafio, eu relutei um pouco, mas eu entendi que não era mais tempo de ficar esperando algo acontecer, né? Eu me separei, né? No caso, eu fiquei divorciada, né? No caso, o marido foi embora e fiquei divorciada. Fiquei como divorciada. E durante algum tempo eu fiquei esperando algo acontecer na minha vida, sem tomar um pouco as rédeas da minha vida, sem tomar eu mesma a posição, né? Tomei algumas decisões, mas em outras eu fiquei estagnada, esperando algo acontecer. E depois que aconteceram outras coisas na minha vida, eu falei, Senhor, até teve uma vez uma pessoa falou que me jogaram na cova dos leões, né? Deus estava mostrando para ela que eu fui igual o Daniel, jogada na cova dos leões sem ter culpa, né? Então estava passando por uma situação que não fui eu que criei, mas fui jogada ali, né? E que Deus estava comigo ali, me protegendo, me guardando, e assim foi, né? Mas foi passando o tempo e eu não fui reagindo a nada, eu fiquei esperando acontecer as coisas. E nos últimos dias ou nos últimos meses que se antecederam, aconteceram algumas coisas que eu falei, Senhor, tu estás espremendo o limão, deve ter caldo ainda. Então, eu creio que tu tens um propósito nisso tudo e eu vou te buscar mais. É que é isso que tu queres que eu faça, então eu vou me lançar. Eu não vou mais me esconder, não vou mais ficar com medo ou com insegura, com incerteza. E eu falei assim, não, eu acho que não tem mais o que esperar acontecer. E a palavra que nós vamos estar lendo hoje fala lá em João 9, do 1 ao 12, vai falar assim, que Jesus cura um cego de nascença. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem que era cego de nascença. Mestre, perguntaram-lhe os discípulos, por que foi que este homem nasceu cego? Por causa dos seus pecados ou por causa dos pecados de seus pais? Nem uma coisa nem outra, disse Jesus, mas para nele se mostrar o poder de Deus. Temos todos de fazer as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite desce e todo o trabalho cessa. Enquanto estiver aqui neste mundo, sou a luz do mundo. Então, nessa palavra aqui, Deus estava me tocando sobre isso que eu estava compartilhando com vocês. Né? Não tem mais o que esperar. Né? E até mesmo, às vezes, ficava me perguntando, por que isso aconteceu comigo? Por que é culpa minha? É meu pecado? É o pecado dos meus pais? E Deus estava falando no meu coração, não, é para que se manifeste, para nele se mostrar o poder de Deus. Então, se Deus quer mostrar o poder dele na minha vida, eis-me aqui, Senhor, que eu possa ser um instrumento para que tu glorifique o teu nome na minha vida e que todos possam ver, né? E não mais me esconder, como a luz tem que ficar no alto, né? Para clarear todo o ambiente. Então eu me coloquei numa posição de dizer, eu não quero mais me esconder. E ainda continua falando, né? Temos todos de fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Né? Então eu estava esperando alguma coisa acontecer para eu começar a fazer. E eu falei assim, não, meu tempo de choro acabou, meu tempo de ficar reclusa ou até mesmo de ficar esperando algo acontecer para eu depois fazer, não é mais esse tempo. O tempo é de agir. Então eu estou aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha vida e também adorando o Senhor junto com você neste propósito que Deus colocou no meu coração,
para que ele cumpra o propósito maior que ele tem na minha vida e na sua vida, né? E eu falei assim, Senhor, é o ID, eu não posso sair pelas ruas evangelizando. Minha mãe está com o braço recentemente, há 2 meses atrás ela quebrou o braço, então eu falei assim, eu não posso sair evangelizando, e também não é muito o meu perfil, mas Deus me deu coragem de estar aqui diante da câmera e falando com você. Então, dessa forma, eu estou levando também a palavra para vários lugares, né? Basta você acessar e ouvir essa palavra, né? Então, eu falei assim, Senhor, eu me coloco à disposição. E foi isso, eu me lancei, né? Por isso eu estou aqui com você nesse 11º dia. E por mais que eu já tenha pensado em desistir, papai falou, não, o seu propósito é comigo, lembra? Então, mesmo que só estiver eu aqui, eu e o Senhor, eu estarei aqui, porque eu fiz um propósito com Deus. E eu sei que Ele vai honrar aquilo que nós combinamos. Então, eu estou fazendo a minha parte, e eu sei que Ele vai fazer a parte dele em nome de Jesus. Continue assim, a palavra, enquanto estiver aqui neste mundo, sou a luz do mundo. Então, versículo 6, cuspiu no chão e fazendo lama com saliva, espalhou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe, vai lavar-te ao tanque de Siloé. Siloé significa enviado. O homem assim fez e depois de se lavar voltou vendo. Os vizinhos e outros que o tinham conhecido ainda cego perguntavam, será o mesmo homem o tal pedinte? Uns diziam que sim e outros, não há dúvida de que se parece com ele. O cego dizia, sou eu mesmo. Então perguntaram-lhe como fora possível ter sido curado da cegueira. O que acontecera? E ele contou, um homem a quem chamam Jesus fez lama e aplicou nos meus olhos. Depois disse-me que fosse ao tanque de Siloé para me lavar. Assim fiz e eu fiquei a ver. Onde está ele agora? Perguntaram. Não sei, foi a resposta. E aqui alguns falam, né, sobre Jesus ter cuspido no chão, ter feito um lodo, uma lama e ter colocado nos olhos dele, né? E não compete a nós questionar a maneira que Deus vai agir, a maneira que Deus vai responder às nossas orações. E Deus tem um propósito em todas as coisas, né? Então, aqui poderia até parecer uma situação meio vexatória, né? Parecia que era para humilhar, mas não era isso. E por mais que a situação que você esteja passando possa parecer que é um vexame, é para te expor, é para te deixar pequenininho, não é isso. Não é isso. Deus tem um propósito. Mas a palavra de Deus também fala assim, que os humilhados não serão exaltados. Desculpa. Que os humilhados serão exaltados. Os soberbos que não serão exaltados. Então, fica firme. Obedece o que Deus está colocando no seu coração. O que Deus mandou você fazer, você faz. E ele obedeceu. Ele foi lá, não questionou. O que você está fazendo, botando isso no meu olho, que ele também não via também, né? Mas ele sentiu, né? Mas ele não questionou. E Deus mandou ele lá no tanque de Siloé lavar. E ele foi lavar. Quantas vezes é necessário a gente lavar também o nosso coração? Despir da nossa vaidade, despir do nosso orgulho, da nossa soberba, despir do nosso eu, do nosso autoconhecimento, né? Que a gente acha que já sabe tantas coisas porque tem faculdade, pós-graduação, ou você não pode talvez não ter, mas você já leu tantos livros e você acha que já chegou ao topo da sabedoria. Os humilhados serão exaltados. Então, se humilha. Senhor, eis-me aqui. Jejue, se consagre, faz aquilo que para você é muito difícil, mas você vai fazer para a honra e glória do Senhor, e Deus vai te honrar. Deus vai te fazer, te ajudar também a cumprir esse propósito. E o que Deus me tocou aqui no tanque de Siloé, o que você tiver que liberar? Já passou tanto tempo que eu fiquei reclusa, que eu falei assim, Senhor,
É perdão que eu tenho que liberar? Eu vou começar a liberar perdão. É tristeza que eu tenho que tirar do meu coração? Eu vou tirar a tristeza do meu coração. É mágoa? É lembranças do passado? O que tu queres que eu zere? O que tu queres que eu jogue fora para que não fique mais resíduo no meu coração? Para que não haja em mim nenhum impedimento da tua bênção chegar, nenhum impedimento do teu agir na minha vida, do meu milagre chegar, do teu milagre, do milagre de Deus chegar na minha vida. Eu abro meu coração para receber, eu abro os meus olhos para enxergar o teu milagre, eu abro os meus ouvidos para ouvir a tua voz. Porque o cego obedeceu, ele cumpriu ali o que Deus mandou. Vai lá e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi. E ainda perguntaram para ele, quem foi que te curou? Eu não sei. Chamam ele de Jesus. Mas eu sei que eu não via e agora eu vejo. Então Jesus tem o poder de resolver o meu problema, o seu problema. Às vezes engole o R, né? Problema. Ele tem o poder de resolver qualquer que seja a situação que você esteja passando hoje, qualquer que seja a situação que eu esteja passando hoje, ele tem todo o poder de resolver. Então, é nisso que nossa fé tem que estar firmada, humilhar diante de Deus, levantar o nosso coração, obedecer a palavra, ser fiel, porque ele cumpre, ele é fiel para cumprir aquilo que ele promete, e ele vai cumprir em nossa vida para a honra e glória do Senhor. E eu vou estar louvando a Deus com louvor que fala, abre os meus olhos que eu quero ver, abre os meus ouvidos que eu quero ouvir, abre o meu coração, quero sentir o teu agir, o teu poder na minha vida, né? Que você possa estar em inspiração, louvando aí também, se você souber o louvor, e pedir a Deus para abrir os seus olhos espirituais, para abrir os seus ouvidos, para que você possa ouvir a voz dele, ouvir a direção que ele está te dando, aquilo que está colocando, está falando, não faz isso, faz assim, faz assado, cala-te, agora você fala. Começa a obedecer, que ele vai agir em seu favor. Vamos estar louvando o Senhor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Lava-me com teu amor, com teu poder, revela-te a mim, pois tenho sede, pois tenho fome, fome de ti. Amém. Eu troquei algumas estrofes aí, mas que você seja abençoado em nome de Jesus. Vamos falar com o Pai. Pai amado, Deus querido, muito obrigada, Senhor, por este dia, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos que Tu estás conosco, Senhor, durante todo este dia, falando conosco, nos orientando, nos guardando, nos livrando, e até mesmo, Senhor,
nos consolando. Ah, Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Nós te pedimos, abra os nossos olhos espirituais para ver, Senhor, que tu estás fazendo, Senhor, que tu estás guerreando as nossas guerras, que tu estás, Senhor, abrindo as portas, quebrando os ferrolhos de bronze, ó, Pai, transpondo as muralhas, aquilo que não podemos fazer, tu estás fazendo em nosso favor. Nós te agradecemos, Senhor, pela fé, porque já vemos, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, nós cremos que o milagre já está chegando, Pai. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo as nossas limitações, Senhor. Ó, Pai, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, ter intimidade contigo. Ah, Pai, que possamos ser obedientes, Senhor, ao teu falar, à tua ordenança, aquilo que tu falares, faça assim, que possamos fazer, aquilo que tu falares, não faça, ou cala-te, que possamos, Senhor, obedecer, porque sabemos, Senhor, que é melhor obedecer do que sacrificar. Pai, abençoa nosso sono, Senhor, tudo ainda que vamos fazer neste dia, que seja bênção, em nome de Jesus. Amém. Que você seja abençoado em nome de Jesus, que essa palavra tenha tocado no seu coração, que você cumpra o que Deus colocar como propósito na sua vida. E amanhã eu te aguardo aqui no 12º dia, tá ok? Até amanhã!